Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no destino de algumas das cidades mais conhecidas das Escrituras. Se prepare para descobrir histórias de fogo, sal e maldições que ecoam, olha, até os dias de hoje. Quando a gente olha para ruínas antigas, já parou para pensar se aquelas pedras guardam algum segredo terrível? Pois é, a história que a gente vai desvendar hoje é exatamente sobre isso. Cidades que não tiveram um fim qualquer, mas um fim selado por uma sentença. Sabe, é muito fácil a gente pensar que a destruição de cidades antigas era só uma questão de política ou de guerra. Mas os textos bíblicos mostram uma coisa bem diferente. Um tipo de tribunal superior decidindo o destino dessas nações, aplicando sentenças espirituais bem pesadas. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. E vamos começar por aquela que virou padrão para todo julgamento divino: Sodoma. O destino de Sodoma é citado em quase toda a Bíblia como o grande exemplo, sabe? O exemplo definitivo do que acontece quando a injustiça passa de todos os limites. O texto descreve uma sociedade onde o clamor pelos seus atos chegou até os céus. E aqui está o ponto-chave. O julgamento não veio por exércitos humanos. Foi um ato divino, direto, avassalador. A destruição foi tão completa que o que sobrou foi só fumaça subindo da terra, como se fosse uma fornalha gigante. E a conexão com o presente é impressionante. A geografia que a gente vê hoje na região do Mar Morto, com aquela salinidade extrema, aquela desolação toda, é vista como um testemunho que dura até hoje daquele destino que foi selado. Mas olha, nem todas as cidades foram julgadas com fogo. Vamos falar agora de Jericó e Ai. O destino delas foi selado por maldições bem específicas e, o mais importante, duradouras. Diferente de Sodoma, o fim de Jericó veio com uma maldição profética declarada por Josué logo depois da famosa queda das muralhas. A questão não era só destruir, mas proibir que ela renascesse. Agora, o que é de arrepiar mesmo é a precisão dessa maldição. Josué diz que qualquer um que tentasse reerguer a cidade pagaria com a vida dos próprios filhos. Perderia o primogênito ao começar a fundação e o caçula ao colocar as portas. E séculos depois, a Bíblia relata que essa sentença se cumpriu detalhe por detalhe. E ali do lado de Jericó, a cidade de Ai teve um destino parecido, bem trágico. Foi transformada num montão perpétuo de ruínas. E a ironia poética é que o próprio nome Ai já queria dizer ruína. É como se o destino dela já estivesse escrito no próprio nome. A próxima história é bem enigmática. Vamos falar de Siquém e de uma sentença que foi única e, digamos, bem sombria. O contexto aqui foi uma rebelião. O povo da cidade se revoltou contra o governante, Abimeleque. E como retaliação, ele não só derrotou a cidade e matou o povo, como foi um passo além para garantir que ela nunca mais se reerguesse. Ele semeou a cidade com sal. Na antiguidade, isso era muito mais do que um ato simbólico, viu? Era um ritual poderoso para amaldiçoar a própria terra, selando um destino de esterilidade permanente. O objetivo era garantir que nada, absolutamente nada, pudesse crescer de novo naquele solo. Agora, a gente chega numa das cidades mais famosas da antiguidade, Babilônia. A história dela começa com muito orgulho e termina em completa desolação. A jornada da Babilônia é longa. Começa lá atrás com o orgulho da Torre de Babel, que levou à confusão das línguas. Depois disso, ela se torna a grande e poderosa Babilônia, mas o destino dela é selado quando ela destrói Jerusalém e o templo, atraindo uma nova maldição. E assim, a cidade que um dia foi a joia do mundo, o auge da civilização, acabou virando um símbolo eterno de confusão, de caos e de desolação espiritual, cumprindo as profecias que pesavam sobre ela. Então tá. Depois de ver o destino de todas essas cidades, o que isso nos ensina? Agora a gente chega no ponto central desta análise. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma bem clara. A gente tem Sodoma, julgada pelo grande pecado com fogo e enxofre, Jericó, que foi amaldiçoada na sua reconstrução, Siquém, semeada com sal por causa da revolta, e por fim, Babilônia, sentenciada à desolação pelo seu orgulho. Cada causa com a sua consequência precisa e definitiva. No final, a grande mensagem é esta. Na perspectiva bíblica, essas ruínas não são acidentes do tempo ou da guerra. Elas são monumentos intencionais, memoriais que testemunham um conceito de justiça e de soberania divina sobre a história.
E para a gente fechar, fica a reflexão. De todas essas sentenças, qual história de julgamento deixa a marca mais profunda? A precisão da maldição de Jericó, a esterilidade de Siquém ou o fogo sobre Sodoma? A resposta diz muito sobre o que a gente considera realmente impactante na passagem do tempo.